Depois desse vídeo você nunca mais enxergará o cálculo da demanda da mesma forma, ok? Vamos lá! Vamos pegar aqui uma sala onde possua 4 lâmpadas de 100 watts. Então temos duas situações. Na primeira situação, nós temos aqui todas as lâmpadas ligadas. A minha potência instalada é o somatório de todas as minhas cargas, que no caso vai ser 400 watts. O meu fator de demanda, como todas as lâmpadas estão em funcionamento, estão ligadas, então meu fator de demanda é de 100%. E a minha demanda nada mais é do que a potência instalada multiplicado pelo fator de demanda, que também a minha demanda será de 400 watts. Agora analisando a segunda situação. Na segunda situação, teremos duas lâmpadas apenas ligadas. Então nesse caso, por exemplo aqui só teremos essas duas lâmpadas ligadas. Então nesse caso, a minha potência instalada continua sendo 400 watts, pois o somatório de todas as minhas cargas será 400 watts. O meu fator de demanda será de 50%, pois apenas 50% da minha carga está ligada. E a minha demanda, no caso, será de 200 watts, tendo em vista que a potência instalada multiplicada pelo fator de demanda, no caso eu vou ter um resultado aqui de 200 watts. Nesse caso, como ele está muito simplificado e por se tratar de uma unidade existente, fica muito fácil. Mas no caso de uma edificação que ainda será construída, como calcular esses valores? A minha potência instalada será muito simples, nada mais é do que o somatório de toda a carga instalada, os pontos de tomadas, equipamentos, iluminação, enfim. A minha demanda, eu vou depender do fator de demanda. E o que seria o fator de demanda? O fator de demanda nada mais é do que a razão da demanda máxima em função da potência instalada. Mas na prática, Anderson, na tua opinião, falando de forma bem grosseira, o que seria o fator de demanda? No meu ponto de vista, o fator de demanda nada mais é do que um produto da nossa imaginação. Mas como assim, Anderson? Deixa eu te explicar uma coisa. Vamos pegar aqui um exemplo, uma unidade que possui 4 chuveiros. Se formos analisar na norma da CPFL, a GED 13, na tabela 4, ele informará que o fator de demanda que deverá ser considerado será de 76%. Já na NDU 001, norma da concessionária Energisa, para os mesmos 4 chuveiros elétricos, a norma recomenda um fator de demanda de 66%. Quem é que está certo e quem é que está errado? Nenhuma das duas está errada, pois o fator de demanda, como eu estou te informando, nada mais é do que um produto da nossa imaginação. Então, as normas, elas utilizam um fator de demanda onde, através de estudos e banco de dados, eles chegaram a valores próximos que funcionam muito bem para um dimensionamento. Mas o que eu quero trazer para vocês? O fator de demanda que consta nas normas das concessionárias, por exemplo, ele não deve ser considerado como verdade absoluta. Por quê? Porque cada consumidor ele tem uma característica, um tipo de comportamento. E com o passar do tempo, o comportamento das pessoas, eles mudam. Então, nada impede, por exemplo, de uma família onde tem 5 pessoas, por exemplo, 4 banheiros, todos banheiros com chuveiro elétrico, nada impede de que o comportamento daquela família, por exemplo, se eles vão sair em determinado horário para a igreja, nada impede do que os 4 utilizem o chuveiro ao mesmo tempo. Então, o que eu quero trazer para a sua reflexão? É muito importante conhecer o teu cliente para que você possa, de fato, dimensionar um fator de demanda para que você possa fazer com que a sua demanda máxima total dessa edificação, você consiga chegar num valor mais próximo do real. Eu utilizo esse equipamento aqui, por exemplo, é um registrador de grandezas elétricas em muitas de nossas unidades, de nossos clientes, para que eu possa, de fato, analisar simplesmente o comportamento de consumo desse cliente. Então, através desse equipamento eu consigo ter uma noção mais real. E, embora as normas elas tragam fatores de demandas determinados também por tipo de atividades, por exemplo, padarias tem uma demanda específica, indústria alimentícia tem outra demanda específica, e eu venho analisando e eu consigo enxergar que mesmo sendo consumidores de atividades semelhantes, muitos deles não possuem a mesma característica de carga. Então é muito importante você, de fato, entender e estudar o teu cliente
para que você possa, de fato, a cada dia ir evoluindo a sua mentalidade em relação ao cálculo da demanda. A partir de hoje, se alguém te perguntar o que é o fator de demanda, você pode falar, ele nada mais é do que um amigo imaginário. Essa resposta ela só não serve para aplicar nas provas, ok? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa aí, ok? O seu joinha, o seu like. E não esqueça de se inscrever em nosso canal do YouTube, Facebook e Instagram, ok? Para que você possa acompanhar os novos vídeos que forem surgindo. E no nosso Instagram estamos sempre mostrando o nosso dia a dia profissional na prática, ok? Então é isso aí. Nos segue lá. Um forte abraço e elétrica é o poder.